Apocalipse, o milênio, o juízo final e novo céu e nova terra, parte 2. Esse ciclo vão dos capítulos 20 a 22. Nós vimos a primeira parte, que resume praticamente o capítulo 20. Agora, no 21 e 22, quando o Senhor Jesus já veio, já destruiu seus inimigos, nós vamos ver o esplendor da Nova Jerusalém, que começa no capítulo 21. Então, João, ele é convidado para ver a queda da grande meretriz. Nós vimos isso. A falsa igreja que foi consumida pelo povo. E João é chamado pelo mesmo anjo para ver o esplendor da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, a cidade santa e a noiva do Cordeiro são a mesma coisa. A cidade eterna não é o lar da noiva, ela é a noiva. A cidade não é edifícios, mas pessoas. Ela é santa e celestial. Desce do céu com o Senhor Jesus e foi escolhida por Deus, porque é Deus que dá cada um dos cristãos ao Senhor Jesus. Então, João nos fala do seu fundamento, das suas muralhas, das portas, das praças e também dos habitantes. Ela é bonita por fora, porque reflete a glória de Deus, como vemos no versículo 11, que diz assim: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. João nos fala em termos de pedras preciosas. E a glória de Deus nada mais é do que o Santo dos Santos, o tabernáculo e o templo, que agora habita nos cristãos. Então, a igreja é como a lua, que reflete a luz do sol. E a igreja, noiva do Cordeiro, ela vai refletir a glória do Senhor. A noiva está adornada para o seu esposo. O que quer dizer isso? Ela vem sem rugas, com vestes alvas. Ela vem pura. Por isso ela é bonita por fora. Ela também é bonita por dentro, como diz os versículos 19 a 20. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 1/10 de jacinto e o 2/10 de ametista. Ele aqui nos mostra como pedras preciosas no fundamento da cidade. As 12 espécies. Nela há beleza, riqueza e esplendor por dentro, no seu interior. Nela não há nenhuma coisa feia, não há nada escondido, não há nada debaixo do tapete. Ela é limpa e pura. A cidade tem 12 portas, como ele diz. Isso significa que há uma oportunidade abundante de entrarem pessoas, que são os habitantes. Esses habitantes fazem parte de toda tribo, povo, língua e nação.
São todos os comprados pelo sangue do Cordeiro. Não há preconceito e não há acepção de pessoas. Todos são aceitos, pobres e ricos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, homens e mulheres. A cidade é aberta a todos, de qualquer raça, de qualquer tribo. As portas estão em todos os lados da cidade. Isso significa abertura, que podem entrar muitas pessoas por vários lugares. E o noivo convida, né? Vem. A noiva também convida, vem. João nos fala que é grande a alta muralha. Isso nos dá a ideia de proteção e de segurança. Ele diz que há portas. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. E no versículo 25, que elas estão abertas. As suas portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Mas ele nos diz também que nem todos entrarão. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, em cada porta há um anjo, como nos diz o versículo 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. O muro do versículo 10 demarca a santidade da cidade e me transportou um espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É a santidade da cidade, ou seja, da noiva. E esse muro separa o puro do impuro. Deus é um muro de fogo que protege a sua igreja. Nós vemos em Zacarias 2, versículo 5. E nada pode perturbar a igreja na sua glória. Só entram ali aqueles cujos nomes estão no livro da vida. São os remidos, os perdoados, os lavados, os arrependidos e todos os que creram. Ela é edificada sobre a rocha, como está no versículo 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ela é edificada sobre a rocha, que é Cristo, é a pedra angular, e ela também está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a verdade que nos foi revelada e sobre as Escrituras. E, segundo o relato de João, não há nada parecido no planeta, porque João nos diz que ela tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, ou seja, isso aqui é um número imenso. O seu comprimento, largura e altura são iguais. O número é muito grande, seria como vários estados juntos do norte ao sul. Então não há nada parecido no planeta. E esses números que João nos fala
Essa simetria nos indicam a perfeição da cidade, da sua vastidão. Lá não há bairros ricos e nem pobres. Ela é igual. E Deus é o seu arquiteto e fundador. Ele nos diz que a muralha tem 144 côvados, ou seja, aproximadamente 70 metros de altura. Isso é símbolo da sua majestade, a grandeza, a magnificência, a suficiência dessa cidade. Indicam a perfeição dessa cidade eterna. Nada ali dentro está fora de ordem ou de equilíbrio. E ele nos fala que ela é cheia de ouro puro, com vidro transparente, e tudo vive na luz. A estrutura da muralha de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, e os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas, como nós vimos antes, né? E as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas pérolas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. No Antigo Testamento, Deus estava no tabernáculo e mais tarde no templo. Só que com a vinda e morte do Senhor Jesus, o véu foi rasgado e Deus finalmente veio para habitar na igreja. O Espírito Santo agora não enche um edifício, mas ele enche o coração dos cristãos. Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo, e ele nos enche com a sua graça. Nessa cidade não haverá templo. A igreja habitará em Deus e Deus habitará na igreja. Porque hoje Deus habita em nós, mas amanhã nós vamos habitar em Deus. E essa será a plena comunhão, uma vida com Deus. Será o lugar da manifestação plena da glória de Deus. Como diz os versículos 23 e 24, que a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Portanto, ela não será mais iluminada pelo sol ou pela lua, mas sim pela glória de Deus. E Cristo será essa lâmpada que manterá a luz da igreja sempre acesa. Ela não está mais a serviço dos reis, mas do Rei Jesus Cristo. Ela, na verdade, é o paraíso restaurado, onde corre o rio da vida. Aquele paraíso do qual Adão foi expulso e foi escondido e não se acha mais, será esse o paraíso restaurado para nós, onde corre o rio da vida. O jardim do Éden será reconquistado no céu. Naquela época, o homem foi impedido de comer da árvore da vida, Adão, né? Ele foi expulso do paraíso e foi impedido de comer da árvore da vida. E aquele que está nesse novo céu e nova terra, esse pode se alimentar dela. Adão lá adoeceu pelo pecado, mas nela é curado do pecado. Lá ele foi sentenciado de morte, e nela nós vamos tomar posse da vida eterna.
E a palavra diz que aquele jardim do Éden tinha 4 rios, mas o jardim celestial tem um único rio, o rio da vida, e ele flui do trono de Deus. Isso simboliza a vida eterna, a salvação perfeita e gratuita. Por onde esse rio passa, ele traz vida, cura e salvação. Ele simboliza a vida abundante que o Senhor nos prometeu. E é onde está o trono de Deus, como no versículo 22, de 3 a 4. O trono é a soberania e o governo de Deus. É o trono de amor. E qual é o propósito disso tudo? Os seus servos o servirão. Nós vamos servir aquele que deu a sua vida por nós. E esses salvos entrarão no descanso de Deus, como diz Hebreus 4, versículo 9. E descansarão de suas fadigas, como está em Apocalipse 14, versículo 13. Haverá intimidade com o Senhor, e os cristãos contemplarão a sua face. Imagine que maravilha podermos contemplar a face de Deus. Esses cidadãos da Nova Jerusalém são os remidos que vão reinar com Cristo. No capítulo 22, versículo 5. Ele, Jesus, nos levará para a glória, mas também para o trono. E Cristo dará à sua igreja, à sua noiva, a sua glória, a sua autoridade e também o seu poder. E essa garantia do céu, de vivermos no céu, nesse novo céu, nessa nova terra, isso nos dá uma vida plena e abundante aqui e agora, porque nós temos a esperança de irmos para esse lugar. Então, a revelação do Apocalipse, ela é absolutamente confiável, como diz o versículo 6 do capítulo 22. Diz-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, ele nos mostra, isso é uma certeza. E ele diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, porque ele é confiável. Aí está, disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Como não crer, né? O Senhor enviou seu anjo para mostrar aos servos as coisas que devem acontecer. Portanto, o Apocalipse que o Senhor Jesus dá a João é uma revelação do céu. É a palavra de Deus, que é sempre fiel e verdadeira, porque tem origem divina. Aí vem a observância dessa revelação, qual é a bem-aventurança, como o versículo 7b, capítulo 22. Essa bem-aventurança está no guardar as palavras, aceitar o conteúdo do livro de Apocalipse como legítimo, como verdadeiro, e também de guardar o que diz o Senhor e não mudar, não acrescentar, nem subtrair nada da palavra de Deus, como vemos em Deuteronômio 4, versículo 2 e Provérbios 30, 5 e 6. Guardar também é obedecer, praticar, observar.
tudo que está na palavra do Senhor. É não satisfazerem curiosidade quanto ao futuro. Nós não devemos ficar aí preocupados. Ai, começou uma guerra, será que está chegando? Não devemos nos preocupar quanto ao que vem no futuro, porque nós já conhecemos o futuro. O Senhor já nos mostrou o futuro. Não devemos ter medo, devemos estar preparados, que a igreja, ela é capaz de viver dentro da vontade de Deus, não para informar o fim. O livro não é para nos informar o que vai acontecer lá no final, mas é para nos preparar, é para que um povo santo seja preparado para o fim, que é o momento em que o Senhor Jesus haverá de buscar a sua igreja. É para preparar a igreja pura e santa. Essa revelação, ela vem de Deus sobre Jesus. Para quem? Para João, através de quem? Do anjo, para que seja informada a igreja. Deus é a fonte revelatória do livro, é Ele que revela. E o Senhor envia o seu anjo para isso. Jesus é o conteúdo da mensagem do livro. O anjo foi o instrumento que Deus usou. E João foi a testemunha ocular e o recipiente da revelação, aquele que recebeu a revelação para que ela fosse mostrada às igrejas e ao mundo todo através da palavra de Deus. E João, ele viu coisas tão esmagadoras que ele caiu morto aos pés de Cristo. Mas Cristo levantou. E o anjo, a quem ele também se ajoelhou, o anjo rejeitou a sua adoração e falou com ele: levante-se, eu sou apenas um anjo, só devemos adorar a Deus, né? e a Cristo. Então, a igreja foi a destinatária do livro, as 7 igrejas, né? A princípio. Mas é uma palavra simbólica, porque, na verdade, toda essa revelação é dada à igreja de todos os tempos e de todos os lugares, até os dias de hoje. O livro e a palavra que está no livro de Apocalipse não deve ser selada, mas sim proclamada. É o que nos diz o versículo 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Antes, Daniel, quando escreveu o seu livro, que nós consideramos o Apocalipse do Antigo Testamento, ele foi ordenado pelo anjo a selar o livro até o tempo do fim. Mas João, ele é ordenado a não selar as profecias desse livro. Ele deve passar adiante, mandar para as igrejas, para que todos tenham conhecimento disso, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam morrendo, estavam sendo torturados, e a mensagem de Cristo era a esperança, a mensagem de que eles perseverassem porque seriam vencedores. O fim chegou em Cristo. O tempo do fim se iniciou, nós vimos nos ciclos, né? E a vitória de Cristo, ela tem que ser publicada, ela tem que ser anunciada e pregada. Ela precisa ser mantida íntegra, como diz o versículo 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo,
Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, nada pode ser mudado. O liberalismo, ele sempre procura tirar algo da Escritura, algo que eles não acham certo, que eles não aceitam, então eles procuram tirar. Eles afirmam que os milagres não existiram, que a criação do mundo é um mito. Eles afirmam essas coisas, são os liberais. O misticismo, ao contrário, ele tenta acrescentar várias coisas às escrituras, como igrejas místicas que colocam água, terra de Israel, espada e outras coisas que são místicas para acrescentar coisas que não existem na Escritura. Mas Paulo sempre nos alertou, mesmo que um anjo do céu nos apareça com um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, ele deve ser rejeitado. Os cidadãos da Nova Jerusalém devem estar preparados para o julgamento do Senhor. Versículo 12 a 15. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Retribuir a cada um segundo as suas obras, nós também vemos em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. O critério do galardão que será oferecido aos cristãos, ou também do grau de condenação dos ímpios, são as obras. Claro, quem fez mais, o galardão estará maior para o reino de Deus, né? E quem cometeu mais pecados, o grau de condenação será maior. É isso que João quer dizer. E Cristo, ele tem credencial para julgar retamente. Porque ele diz, no versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então ele é o único capaz, com credencial, para julgar a todos de forma correta, sendo perfeito juiz. Porque ele está no começo e está no fim, e ele conhece tudo sobre todas as pessoas. E ninguém vai poder escapar, nem fugir, não há suborno, não há nada que se possa fazer. Os ímpios realmente vão se desesperar, como nós vimos lá atrás, no capítulo 6, de 16 a 17. O critério para a salvação, ao contrário, não são as obras. O critério para o galardão são as obras, mas para a salvação não são as obras, mas sim a obra de Cristo na cruz. Porque no versículo 14, ele nos diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, o critério da salvação é a obra de Cristo, é aquele por quem Cristo morreu. Cristo morreu e aqueles que creem nisso são os salvos. Esse é o critério
para a salvação. Não somos salvos porque vamos à igreja, porque nascemos filhos de pessoas salvas, filhos de cristãos. Não somos salvos pelas coisas que praticamos, mas somente por crer na obra de Cristo, que ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E esse versículo diz exatamente isso: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras onde? No sangue do Cordeiro. Assim eles têm direito à árvore da vida e podem entrar pela cidade pelas portas. Não são as boas obras que nos levarão para o céu. Não adianta praticarmos boas obras, porque se não crermos na obra de Cristo, no que ele fez na cruz, no porquê dele morrer e se entregar para a morte, isso não nos salvará se não crermos. Então, as boas obras não nos levarão para o céu, mas nós levaremos as nossas obras para o céu, como está em Apocalipse 14, versículo 13. Então, as obras que praticamos não nos salvam, mas quando cremos e somos salvos, aí sim, essas obras que praticaremos após a salvação, como consequência da salvação, elas nos levarão, nós a levaremos para o céu. Praticar obras sem crer não nos salva. Mas quando cremos, as obras que praticamos vão conosco para o céu e serão o critério não da salvação, mas do galardão. Então, já vimos que a igreja vence o maligno em Apocalipse 12, 11, come dos frutos da árvore da vida e entram na cidade pelas portas, como está em Apocalipse 22, 14. Os demais ficarão fora da cidade, como diz o versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O destino dos perversos é mostrado aqui em contraste com o destino dos salvos. Nós vemos o destino dos maus, dos incrédulos e o destino dos salvos. Nós vemos que os remidos entram pelas portas, mas os perversos ficam fora da cidade. E os pecados que ele nos fala aqui são pecados de relacionamento com Deus, que são a feitiçaria e idolatria. São pecados que têm relação com Deus. Os feiticeiros, eles não cultuam a Deus, eles cultuam o mal. Assim como a idolatria abandona Deus para idolatrar outras coisas. Então, esses pecados de impiedade se referem ao relacionamento do homem com Deus, através da feitiçaria e da idolatria. E os pecados de perversão, que diz respeito ao relacionamento com outros homens. E eles são chamados de cães impuros, assassinos e mentirosos. São os pecados cometidos de uma pessoa para outra entre os homens. E a noiva, quando ela sobe com Cristo, ela não está preocupada em querer uma casa. Ela não está preocupada com nada. Quando nós estivermos lá em cima, nós vamos esquecer tudo, porque a glória de Deus é tão grande, ela encobrirá de tal forma o nosso coração e a nossa mente, que o nosso coração estará somente no amado, no Senhor Jesus e no Deus Pai. E o clamor da igreja é sempre esse:
vem. Ela sempre ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o clamor da igreja que aguarda a vinda do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 16, 22, Paulo nos diz: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maldito, né? Maranata. Então, a igreja, ela é tão focada no reino de Deus que ela clama insistentemente para os sedentos virem a Jesus, como o versículo 17b. A palavra nos diz: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. E é isso que nós fazemos, essa é a nossa pregação, é o nosso testemunho para todos aqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem a salvação, que estão perdidos nesse mundo. Então a igreja está sempre clamando para aqueles que estão com problema, sempre falando de Jesus: venham a Jesus, Jesus resolve, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é a ressurreição, Ele é o caminho. A igreja está constantemente clamando para que os incrédulos aceitem Jesus, porque não conseguimos imaginar um mundo em que tantas pessoas serão condenadas e a gente se sente mal, e nós queremos que nossos amigos, parentes, as pessoas que amamos, todos recebam a Cristo. A igreja, hoje, ela aguarda o noivo, e enquanto isso, o que ela faz? Ela prega, ela chama os incrédulos, aqueles que estão sedentos de vida, porque eles estão mortos. Ela proclama sempre que Jesus satisfaz qualquer necessidade humana, que Ele tem a água da vida, que só nele há uma vida eterna. Isso nós fazemos. E a igreja também anseia pela sua volta. E essa igreja que anseia pela volta de Cristo, ela está sempre comprometida com o evangelismo. Porque se ela anseia pela volta, ela também sente no fundo por aqueles que não vão ser salvos. Por isso, ela é comprometida em evangelizar, em pregar a palavra, em falar de Jesus para outros, para que outros sejam salvos também. E nós vemos que a última promessa das Escrituras, da Bíblia toda, a última promessa é essa: certamente venho sem demora, que está no verso 20, versículo 20 do capítulo 22. Essa é a última promessa que nós temos nas Escrituras. Está no livro de Apocalipse. E a última oração também das Escrituras está no capítulo 22, também versículo 20. Amém. Vem, Senhor Jesus. É a última oração. Então, o versículo 20 nos diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Jesus, certamente venho sem demora. E a igreja: amém. Vem, Senhor Jesus. Então, Jesus nos dá a última promessa e a igreja a última oração. E após a oração de anseio da igreja pela segunda vinda de Cristo, quando a igreja fala: amém, vem, Senhor Jesus. Após essa última oração, aí vem a bênção, que está no capítulo 22, versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. É a última bênção da Escritura. Conclusão: nós sabemos
que hoje muitos não são ainda habitantes dessa cidade santa. Sabemos que muitos não têm uma casa nessa cidade. Às vezes vemos uma pessoa e olhamos o coração dela, mas ele está onde? Ele está na Nova Jerusalém ou na Grande Babilônia? Existem duas igrejas no mundo. A noiva, que é a Igreja de Cristo, que será vitoriosa no final, que terá todo o seu esplendor revelado, e a grande meretriz, que é a falsa igreja, é o mundo pervertido, que será destruído, com certeza. E aí imaginamos qual será o destino dessa pessoa, o paraíso ou o lago de fogo? E para onde estamos indo? Para a casa do Pai ou para as trevas exteriores, para o lago de fogo, né? Aí olhamos para a pessoa e precisamos pregar. Porque onde será que ela vai? Será que ela está indo para a casa do Pai ou será que está indo para o lago de fogo? Pois o nosso prazer é servir a Deus. Mas será que essas pessoas querem servir a Deus? Será que o prazer delas é servir a Deus ou continuar no pecado, deleitando-se no pecado? Então, por isso, nós devemos pregar a palavra de Deus, pregar o puro e simples evangelho da salvação, que Cristo é o único caminho para chegar ao Pai. Arrependam-se das coisas que vocês fazem. Percebam que todos somos pecadores, que todos já estamos condenados e que somente Cristo é o único caminho para irmos, ao invés do lago de fogo, para a casa do Pai, para a vida eterna. Por isso devemos pregar para que essas pessoas façam as suas escolhas. Escolham o paraíso ou o lago de fogo, escolham a noiva ou a grande meretriz. Somente a pregação do Evangelho dará a possibilidade a essas pessoas de escolher. Portanto, nós devemos sempre avisar a elas: escolha a vida para que você viva eternamente. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse. É a mensagem da vitória da noiva do Cordeiro e de sua noiva. Que aconteça o que acontecer, nós estaremos na casa do Pai. Estaremos vendo a sua glória e não vamos lembrar de mais nada, apenas de estarmos em companhia do nosso Senhor maravilhoso, eterno, que comanda tudo. Portanto, irmãos, vamos continuar pregando o simples Evangelho, porque é a única forma de salvação daqueles que estão perdidos. Aqui eu termino o livro de Apocalipse, é o último vídeo, e mais uma vez eu agradeço aos reverendos Augustos Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Leandro Lima, com quem eu muito aprendi e passei a ter uma nova visão de que o Senhor Jesus está no controle de tudo. Aconteça o que acontecer, venha raio, tempestade, meteoro, o que acontecer, guerra, pandemia, o que for que acontecer, já está escrito. Às vezes nós vemos algumas reportagens, eu vi até falar que Bill Gates, ele adivinhou que viria pandemia e que viria uma outra pandemia depois. Ele não faz nada, ele não diz nada,
porque quem realmente nos disse isso foi Cristo Jesus, há 2000 anos atrás. Ele nos falou em Mateus 24, que é o sermão escatológico, que ele também nos diz o que vai acontecer, e também no livro do Apocalipse. Nós sabemos que ele abriu os selos, que tudo isso aconteceu porque ele abriu os selos, porque as almas estão clamando por justiça e que um dia essa justiça virá. E está vindo aos poucos com as trombetas, e a coisa se intensifica cada dia acontecem coisas. Um dia pandemia, no outro dia enchente, no outro dia tempestade, no outro dia frio extremo, calor extremo, enfim, são muitas coisas, sinais nos céus, tudo está acontecendo com uma rapidez imensa. E isso nos mostra os sinais, né? Os sinais de que o tempo está próximo. Pode não ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, daqui a 200 anos, mas tudo vai se intensificar até lá. E tudo nos mostra que o tempo está chegando, que os decretos de Deus estão se cumprindo, que as trombetas estão vindo, embora as pessoas não vejam. Infelizmente, as pessoas não veem, não conhecem a palavra e não sabem que esses são os sinais. É triste ver o mundo na escuridão, sabendo que eles estão caminhando para um precipício e para a condenação eterna. É triste ver o mundo todo sofrendo sem se arrepender, sem perceber que as trombetas são os avisos de Deus, pedindo que o povo se arrependa e se volte para Ele. Mas o povo não vê, está cego. E um dia, não sabemos quando, a própria palavra nos diz que só devemos aguardar. A ira de Deus será derramada, as suas taças da ira, e tudo se completará, tudo. E então os ímpios serão condenados e nós, a noiva, estaremos com Cristo no novo céu e na nova terra. Por isso, não tenho medo desse livro, eu acho que eu consegui explicar mais ou menos a visão amilenista do livro de Apocalipse. Tem pessoas que têm outras visões, outras doutrinas, outras interpretações. Essa é a interpretação que eu adotei, amilenista, que crê nisso tudo que eu expliquei. Embora não seja por isso que devemos reclamar ou brigar com outras pessoas que pensam diferente, porque os salvos estarão conosco. Amilenistas ou pré-milenistas, eles estarão lá em cima conosco. Isso não importa, tá? O que importa é crermos em Cristo e estarmos no caminho. Portanto, irmãos, vamos pregar o Evangelho e pregar essa mensagem de esperança, tanto a mensagem da condenação, como também essa mensagem de esperança que o livro de Apocalipse nos dá. Obrigado por todo esse tempo, por terem assistido a tudo, e espero que os vídeos tenham ajudado vocês a compreender esse livro que é tão temido. Até a próxima.